Pessoal, tudo bem? Vou para mais uma videoaula dessa semana. Hoje falarei com vocês sobre contra-ataque voltado para quê? Voltado para os aspectos defensivos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu tenho contra-ataque, eu preciso sempre ter em mente o que, ao perder a bola e eu estiver em uma situação ruim, eu necessito que os meus outros atletas que estiveram no ataque, eles façam que um retorno defensivo, não importando que muitas vezes se conseguiremos ou não chegar aonde está a bola. Porém, é importante esse retorno defensivo devido às próximas fases do contra-ataque. Às vezes o jogador ele perde o domínio da bola, isso facilita a nossa recomposição defensiva. Às vezes o jogador chuta de qualquer jeito em cima do nosso próprio companheiro e o que acontece? Retarda esse ataque. Então eu preciso que haja esse retorno defensivo, ok? Segundo aspecto importante é o que? Sempre estarmos o que? Centralizado. Quando tomamos um contra-ataque, podendo ele ser numericamente igual ou tendo superioridade numérica, e a gente precisa o que? Sempre ter em mente o que? Que eu preciso centralizar para eu poder o que? Evitar o máximo possível esse chute ao gol, ok? Dessa forma, fazemos com que o jogador adversário ele não consiga o chute para o gol, e assim ele faz o que? Ele retarda esse chute, dando tempo que da nossa defesa se recompor, ok? Além disso, precisamos induzir o joga no contra-ataque, fazendo o que? Fazendo que ele acredite que ele leva vantagem para algum lado da quadra. Muitas vezes quando tomamos um contra-ataque, delimitamos uma linha até onde pode ser. Quanto mais próximo do gol, mais eu vou ter que atacar essa bola, porque senão, se eu for indo muito para trás, eu acabo levando o chute e o jogador acaba fazendo o gol. Então, não podemos retardar muito a linha. Geralmente indicamos para nossos atletas um pouquinho antes da grande área. Aí o que acontece? A gente acaba tendo o que? Fazendo que esse ataque à bola. Então precisamos o que? Induzir que ele vá para algum lugar que nós queremos. Então eu fechando esse passe, eu obrigando ele a vir para esse drible, eu já facilito a nossa cobertura. Precisamos o que? Temporizar. O que é temporizar? Temporizar, retardar, são algumas nomenclaturas que precisamos ter em mente. Então, às vezes, se eu atacar a bola e levar o drible, a situação fica pior ainda, que fica 3 contra 1 e mais o meu goleiro. Então já fica mais complicado. Então eu preciso retardar, preciso temporizar o jogador, de modo que eu consiga atrasá-lo o máximo possível antes de chegar perto de eu ter que atacar essa bola, para que eu possa com meus companheiros de ataque retornar, né? E possamos o que? Recompor nossa defesa, ok? Além disso, depois de temporizar, a gente vai induzir. Temporizei, induzi ele para cá, ele veio para cá, sair a marcação, ok? Aí nós vamos o que? Atacar a bola. Então a gente precisa o que? Induzir, levei ele para o setor, preciso atacar a bola. Por quê? Eu preciso acelerar a decisão do portador da bola. Quanto mais eu conseguir achar o tempo de o que? De retardar o contra-ataque, para que ele não consiga ter aquele contra-ataque limpo, de opção de chute, opção de passe, que fica difícil a marcação, eu preciso fazer o que? Depois de retardar, induzir ele para onde que eu quero, atacar a bola, eu vou estar acelerando a decisão dele. E muitas vezes temos aqui um grande êxito nessa aceleração de decisão, salvo que alguns craques, alguns jogadores muito inteligentes que antevê a jogada e tomam uma decisão acertada. Mas às vezes, ao acelerar a decisão dele, ele acaba perdendo o controle de bola e o contra-ataque se descaracteriza. Ok? Além disso, de eu ter que atacar a bola, eu preciso ter o que? Esconder o desequilíbrio. Então o lado que estiver desequilibrado. O que eu quero dizer com isso? Se estivermos jogando e a bola estiver no centro,
teremos que escolher um lado, por isso que a gente vai ter que induzir. Se esse jogador ele perceber que queremos fechar aqui e ele acelerar um passe, ele vai pegar o lado desequilibrado, ou seja, ele vai pegar um lado que tenha só um jogador atacante e o defensivo, ele acaba fazendo o que? Ele acaba não tendo a cobertura vai ficar do outro lado, precisará o goleiro fazer essa cobertura. As coberturas elas são de suma importância, principalmente a do goleiro. Muitas vezes nessas situações, toda vez que ele acha o lado desequilibrado em que o jogador está livre momentaneamente, o goleiro ele precisa diminuir o ângulo e consequentemente os jogadores que estiverem marcando, eles precisam o quê? Fechar o gol e principalmente o quê? Cada um marcar o seu. O que eu quero dizer com isso? Algumas vezes o goleiro desce fechando e o jogador vai tentar o drible, alguma coisa, ou principalmente o que? Esse toque de lado. Precisamos sempre ter em mente o seguinte: esse jogador ele precisa ficar próximo do gol, mas também prestar atenção nesse, para que a bola não chegue com facilidade. Se essa bola, o número 4, ele retorna demais, esse passe sai aqui, provavelmente o número 4 atacante vai fazer o gol com grande êxito. Então ele precisa sempre, na hora que definimos aqui, ficar o próximo possível de quem está atacando e principalmente o que? Fechando o gol, fechando nossa meta para que não possamos tomar. Ok, pessoal? Então esse daqui são alguns elementos importantes de quando marcamos um contra-ataque. E lembrando que sempre o que? Quanto mais tivermos claro nossos princípios de jogo, o nosso conceito de jogo, o nosso modelo de jogo e conseguirmos treinar adequadamente, mais fácil vai ter o que? Para a nossa equipe entender e ter um certo padrão de jogo. Ok? Até a próxima semana e bom final de semana a todos. Valeu, tchau, tchau.